Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai começar uma bateria de questões, a gente vai responder acho que umas 20 questões aqui sobre crimes, né, cometidos por particulares contra a administração pública e também crimes funcionais, né, crimes que os funcionários públicos praticam, né, dentro da função pública. A gente também vai falar sobre crimes da administração da justiça e como que vai ser a metodologia. A gente vai responder a questão, né? A gente vai fazer tipo um estudo reverso, tá? A gente vai responder a questão e dentro dessa questão a gente vai comentar por alto, né, por cima mesmo assim as alternativas e a gente dá uma ênfase maior na resposta, tá? E a gente encaixa na leitura do artigo, tá? Deixa eu só pegar aqui, ó. E a gente vem aqui para a leitura do texto de lei, tá? Porque a VUNESP, que é a organizadora dos certames da Polícia Civil, enfim, ela tende a cobrar leitura de texto de lei. Então é legal a gente ver a alternativa, como que ela está dentro do texto de lei, para a gente fixar, né? Sei lá, no dia da prova ela omitir alguma palavra, alguma coisa assim nesse sentido, a gente já vai ter a base para poder fazer essa questão. Deixa eu só achar aqui minha caneta. Aí, achei. Ó, e outra coisa, lá no edital eu tenho ele impresso, é bom vocês pegarem também para quem está estudando o edital da Polícia Civil como base e imprime ele, né? É mais fácil, tá? Inclusive esse assunto aqui, que é o crimes praticados contra funcionário público, tá? Crimes da administração pública em geral, ela cai no concurso de oficial de justiça, agora em 2023, que a gente vai ter prova. Vai cair também lá no concurso de fiscal de postura de São Paulo, no concurso de guarda civil municipal de Jundiaí, ou seja, e é um tema forte, né? Cai nos TJs também, inclusive quem fez o último TJ notou que a parte de direito penal só caiu crimes, né? Crimes praticados contra a administração pública, tá bom? Então, assim, ó, lá no edital, você vai pegar a parte de que fala de... Cadê, meu Deus? A parte que fala de Código Penal, tá? Pera aí. Código Penal. Aí ali tem, ó, dos crimes contra a fé pública, que é o item 2.4, tá? Vamos avançar mais um pouquinho. Aí tem aqui, ó, os crimes 2.4.15, ó, dos crimes praticados por funcionários públicos contra a administração em geral, que é o 312 ao 327. Aí vem dos crimes praticados por particulares contra a administração pública, que é de 328 a 334. E aí vem dos crimes contra a administração da justiça, que é do artigo 338 a 359. Ou seja, esse edital aqui da Polícia Civil casa certinho com o edital de oficial de justiça, para quem está estudando esse tema, tá bom? Então vamos lá, vamos sem enrolação e vamos para a primeira questão. Ano 2023, tá? Banca VUNESP, questão recente, ó, caiu para a Câmara de Santa Bárbara do Oeste. Ela fala o seguinte, ó, o funcionário público autorizado, tá? Olha só, autorizado, que facilita a inserção de dados falsos no sistema informatizado da administração pública com o fim de obter vantagens indevidas para si ou para outrem, comete o crime de... Aí vem cá, letra A, falsidade ideológica, letra B, violação de sigilo funcional, letra C, usurpação de função pública e letra D, inserção de dados falsos em sistema de informações. E letra E, alteração não autorizada de sistemas de informações. Recomendo a vocês aí pausar o vídeo, tá? Tentar responder e em seguida voltar aqui para a correção. Então vamos lá. Olha só. Falsidade ideológica não tem como ser, tá? Porque geralmente a falsidade ideológica ela está ligada, né, à falsidade documental. Então, assim, pegar um documento verdadeiro e fazer uma alteração, uma adulteração, com a finalidade de induzir alguém ao erro, prejudicar alguém, obter algum tipo de benefício, né? Você falsificar contratos, falsificar assinaturas, entendeu? Então, vamos lá. Então, assim, falsidade ideológica não é, mas vale a pena fazer uma leitura aqui no texto de lei, ó. Você vai lá no Código Penal e aí você digita aqui, ó, falsidade e, ó, já veio aqui, ó. Artigo 299, ó.
Faz a leitura. Omitir em documento público ou particular declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar peraí que está cortando aqui para mim. Ou alterar a verdade sobre o fato juridicamente relevante, tá bom? Pena, reclusão de 1 a 5 anos e multa se o documento é público, tá? E reclusão de 1 a 3 anos e multa de R$500 mil a 5 contos de réis se o documento é particular, tá? Parágrafo único. Se o agente é funcionário público e comete o crime prevalecendo-se do cargo ou de falsificação ou adulteração e de assentamento de registro civil, aumenta-se a pena de sexta parte. Então, dá uma olhada aqui, o que a gente tem que pegar de mais relevante, ó. A parte do aumento de pena para o funcionário público, ou seja, aumenta-se a pena de sexta parte, tá? A VUNESP, ela gosta de perguntar isso, tá? Então, assim, quando fala aumenta-se de pena de sexta parte, isso é uma majorante, tá bom? E aí vem aqui, ó, omitir em documento público ou particular declaração que dele devia constar ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa que deveria ser escrita. Vamos dar um exemplo lá. Carteira de habilitação. A carteira de habilitação tem algumas... para quem usa óculos, né, tem uma observação lá, um apontamento que se põe lá na carteira de habilitação. Vamos supor que, sei lá, que o médico, a pessoa responsável lá por fazer essa observação, ele omitiu, né, essa informação relevante nesse documento público. Então, querendo ou não, induziu ao erro, né? Então, isso aí é uma falsidade ideológica. Da mesma forma, atestado médico, né? Sei lá, de médico funcionário público, né? Porque o atestado, na verdade, é um documento particular. Porém, quando é feito por um médico, tá? Então, assim, o que acontece? Sei lá, ele fez lá um documento lá atestando que o funcionário está em capacidades para exercer o cargo, porém o cara é um descontrolado, é um maluco, é um lunático, é um cara que, sei lá, um serial killer que não pode estar trabalhando. Então, assim, omitiu uma informação, né? Então, é uma falsidade ideológica, tá bom? Configura uma falsidade ideológica. Então, vamos ver aqui, ó. Então, falsidade ideológica não é. Violação de sigilo funcional também não é. Porque a violação de sigilo funcional, na verdade, é o crime que a gente brinca de falar que é o crime do língua grande, né? Do cara que tem uma informação privilegiada dentro da repartição e divulga, né? Vamos dar um exemplo, lá, o policial que sabe que amanhã vai ter uma operação e ele liga lá pro pessoal, começa a falar para a vizinhança, pô, amanhã vai ter uma operação lá, vou lá prender o chefão do, sei lá, do tráfico de ursinho de pelúcia. Aí ele começa a falar, enfim, falar o que não deveria falar, então ele tá tendo uma violação de sigilo funcional, tá bom? Usurpação de função pública também não é. A gente sabe que a usurpação de função pública, tá? Isso tem a ver com um cara que finge ser funcionário público, né? Vamos dar um exemplo do Ganso. Eu não sei como é que se chama isso aí na cidade de vocês, né? Mas é o falso policial, tá? O cara que diz que é policial, mas não é policial. Então ele tá, por exemplo, anda com distintivo, enfim, anda como se fosse um policial, mas não é policial. Então isso é um crime de usurpação de função pública, tá bom? Letra D. Inserção de dados falsos em sistema de informação. O que vocês acham disso aqui? Tá? E letra E, alteração não autorizada de sistema de informação. Se você vê, ambos confundem, né? Inserção de dados falsos em sistema de informação e alteração não autorizada de sistema de informação. Qual que é a resposta? Gabarito letra D, pessoal. Letra D, agora vamos aqui trazer para vocês por que letra D. Vamos lá, dá uma olhada. Ó. Inserção de dados falsos. O que ele está falando aqui? Ó? O funcionário público autorizado, tá? Que facilita a inserção de dados falsos nos sistemas informatizados da administração pública, com o fim de obter vantagem devida para si ou para outro, e comete o crime D.
Então, assim, ó, quem faz a inserção de dados falsos em sistema de informação, tá, é apenas um funcionário público autorizado, tá? Então, isso aqui trata-se de crime próprio, tá? Então, ele tem que ser autorizado para poder fazer isso. E quando a gente fala em inserção, inserção ou alteração, tá? É você pegar a informação, tá? E inserir uma informação a mais, ou apagar, ou alterar. Então, você está modificando o conteúdo da informação, tá? E quando a gente fala alteração não autorizada de sistema de informação, tá? Isso aqui qualquer funcionário público pode fazer, não precisa ser o funcionário público autorizado. A gente vai fazer a leitura aqui do texto de lei, mas aqui não precisa da figura do funcionário público autorizado, tá? Quando fala alteração não autorizada de sistema de informação, é o sistema em si, né? O software, os programas lá dos computadores da repartição pública. Então tem a ver com isso, tá? Então vamos aqui fazer uma leitura rápida, porque vale a pena fazer essa distinção aqui entre a letra D e a letra E, que ela é um pouco confusa, mas no texto de lei ela acaba meio que facilitando. Então vamos lá, esse aqui é o artigo 312 e 313, se eu não me engano, né? Vamos ver aqui, ó. 300 e... Deixa eu ver... Ali 312, né? Ó, 311, né? Peraí, 311 não... Ó, 312, ó, tá vendo? Cadê? Não, meu Deus, peraí. É o 313, deixa eu só ver aqui. Aqui, ó, 313, ó. Errei por pouco, tá vendo? 313. Aí você tem que entender também, esqueci de falar para vocês, tá? Isso aqui é o que comumente estão chamando de peculato eletrônico. Grava isso porque eles cobram em prova, inclusive na prova oral aqui da Polícia Civil de São Paulo, eles perguntaram para alguns candidatos o que é o peculato eletrônico, tá? Então, se te perguntarem ou se na prova vier peculato eletrônico, é a inserção de dados falsos em sistema de informação, né? Ou modificação ou alteração de sistema de informação. Então, vamos fazer aqui a leitura. Ó. Inserção de dados falsos em sistema de informação. Artigo 313-A. Inserir, tá? Ou facilitar o funcionário autorizado. Olha só a figura, o funcionário autorizado. A inserção, deixa eu só pegar minha caneta aqui para a gente riscar, fazer ênfase nos pontos mais importantes para poder, na hora da prova, não dar o branco, né? Aqui, ó, inserir, deixa eu aumentar o pincel. Inserir, tá? Ou facilitar o funcionário público autorizado, inserção de dados falsos, tá? Alterar ou excluir indevidamente dados corretos no sistema de informatizados ou bancos de dados da administração pública, com fim de obter vantagem devida para si ou para outrem ou para causar dano. Então vamos supor que você foi aprovado no concurso aí da polícia e aí tem a lista lá de candidatos, né? E você tá lá na última etapa, né? Aí algum espertinho vai lá e põe teu nome lá no primeiro lugar. Então isso aí configura, né? Desde que o cara seja funcionário público autorizado a fazer isso, configura, né, o crime de inserir, tá? Inserir dados falsos. Agora vamos aqui, ó, pena, ó, reclusão de 2 a 12 anos e multa, tá bom? Então é pena de reclusão. E lembrando também que é crime de funcionário público, tá? É um crime próprio. Modificação ou alteração não autorizada de sistema de informação. Então aqui, ó, é a parte de modificação, tá? do software, do programa. Então vamos lá. Artigo 313-B. Modificar ou adulterar o funcionário sistema de informação ou programa de informática sem autorização ou solicitação de autoridade, sem autorização ou sem autorização de autoridade competente, tá? Então, ó, modificar, alterar, tá vendo? Então é isso. Pena, detenção de 3 meses a 2 anos e multa. Beleza? Agora o parágrafo único, que quase ninguém presta atenção, mas é um dos mais importantes, né? O que a VUNESP eles gostam de cobrar é o finalzinho, cara. Você pode sempre olhar, ó, o finalzinho das leis. Ó. Parágrafo único.
As penas são aumentadas de 1/3. Então, quando ela fala em aumento de pena, isso tem a ver com a majorente, tá? As penas são aumentadas de 1/3 até a metade se da modificação ou alteração resulta dano para a administração pública ou para o administrado, tá? O administrado é o particular. Então, se causa dano para o particular ou dano para a administração pública, a gente tem uma majorante, né, que é um aumento de pena, né, de 1/3 até a metade, ou seja, ele pega a pena base lá e aumenta, né, e soma com um aumento de 1/3 até a metade, tá bom? Então, é isso, vamos para mais uma questão, vamos para a questão número 2, e vamos fazer essa questão estudando e fazendo a leitura do texto de lei para poder assimilar, tá? Não existe exercício melhor que esse aqui que a gente está fazendo agora, beleza? Olha só, questão número 2. Ela caiu no ano de 2022, tá? Da Banca Vunesp, da Polícia Civil de São Paulo, para delegado de polícia. Então ela fala o seguinte: assinale a alternativa correta do que concerne aos crimes contra a administração. Letra A. O crime de advocacia administrativa apenas se consuma se o interesse patrocinado pelo agente for ilegítimo. E aí, pessoal? Isso aqui está certo ou está errado? Vamos lá. Pense aí. O crime de corrupção passiva apenas se consuma quando há solicitação, recebimento ou aceitação de promessa indevida pelo funcionário. Letra C. O crime de concussão apenas se consuma quando a vantagem exigida é efetivamente oferida. Letra D. O crime de abandono de função apenas se consuma se do fato resultar prejuízo público. E letra E. O crime de modificação ou alteração não autorizada de sistema de informação apenas se consuma se houver dano para a administração ou para o administrado. Pausa, responde, e eu já vou falar aqui para vocês a resposta, tá? Olha só, o gabarito dessa questão aqui, pessoal, é cadê? Letra B, né? O crime de corrupção passiva apenas se consuma quando há solicitação, recebimento ou aceitação de promessa indevida pelo funcionário. Então vamos comentar, tá bom? Corrupção passiva, né? O que é a corrupção passiva? A corrupção passiva, tá, é o crime praticado por funcionário público, tá, contra a administração pública. Então vamos lá, é o crime de solicitar vantagem devida, né? Então vamos fazer a leitura aqui do texto de lei, porque querendo ou não, isso ajuda na fixação, tá bom? Então peraí, deixa eu só trazer ela aqui. Um segundinho, peraí. Com várias telas abertas e aí acaba meio que confundindo. Vamos lá. Corrupção passiva, né? Ativa, cadê a passiva? Deve estar aqui em cima. Vamos lá. Solicitar, olha só. Solicitar ou receber para si ou para outrem, tá? Direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem devida ou aceitar a promessa de tal vantagem. Pena reclusão de 2 a 12 anos e multa. Ou seja, olha só o verbo, tá? Solicitar, receber, para si ou para outrem, tá? Direto ou indiretamente, ainda que fora da função, ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem devida ou aceitar a promessa de tal vantagem. Então, assim, geralmente a banca ela gosta de confundir o candidato em falar, né, que vai estar consumado esse crime quando o funcionário público ele recebe a vantagem devida, tá? Mas não precisa chegar ao exaurimento, né? Chegar ao fim pretendido. Ele não, independente de receber dinheiro ou não receber, tá?
a atitude dele de solicitar, tá? Se ele vai lá e solicita ao funcionário, ao particular, tá? Só dele solicitar, isso já configura o crime, tá bom? Então, voltando aqui para a questão, ó, que a questão fala, ó, peraí. O crime de corrupção passiva apenas se consuma quando há solicitação, recebimento ou aceitação de promessa indevida pelo funcionário. Tem que acontecer isso, tá? Ou uma ou outra, tá? Não necessariamente é as três, né? Então ele tem que aceitar, né? Enfim, solicitação, tem com recebimento, consuma-se também e assim vai. Agora, letra A. O crime de advocacia administrativa apenas se consuma se o interesse patrocinado pelo agente for ilegítimo. Tá errada, né? Assim, você tem que saber distinguir, né, o que é o interesse legítimo e o que é o interesse ilegítimo. Nesse caso aqui do interesse ilegítimo, no caso do crime de advocacia administrativa, é uma causa de aumento, tá? Então, a consumação desse crime, tá, independente do interesse ser ilegítimo ou ser legítimo, a consumação não é quando se tem o interesse legítimo. Deixou a questão errada nessa parte, porque isso aqui é uma majorante, tá? Então, assim, o interesse ilegítimo, vamos supor, é quando sei lá, o funcionário público vai ajudar um particular, né, pelos poderes que ele tem lá dentro da administração pública, para fazer alguma coisa de irregular, né, alguma coisa errada. Por exemplo, o funcionário público que trabalha lá na concessão de licenças, tá, de licença ambiental. E aí o particular precisa desmatar uma área de terra, e a gente sabe que lá é uma área de reserva de proteção ambiental. Então, assim, o particular ele está pleiteando, né, junto com a administração pública, um interesse ilegítimo, algo que não é, como é que posso te falar? Algo que não é, aos olhos da lei correto, tá? Então, isso aí é o interesse legítimo, tá? E o interesse legítimo? O interesse legítimo é um exemplo. Eu vou ali solicitar uma licença de construção, é o interesse legítimo, tá? A obra dele tá tudo correta, vai ser aprovada, mas ele quer, por um jeitinho brasileiro, que o processo dele tramite na frente, que ele seja, enfim, que ele tenha prioridade, tá? Então ele vai recorrer a uma pessoa dentro da administração pública para ter essa facilitação para ele, né? Então, isso é um interesse legítimo, tá? Então, é isso. Então, independente de ser interesse legítimo ou legítimo, tá? O favorecimento que o particular vai ter, né, pela advocacia administrativa, né, pelo funcionário público, configura o crime, tá? Lembrando que você tem que ver o seguinte, apesar de falar advocacia administrativa, isso não é um crime, tá? Para cometer, a pessoa não precisa ser advogado. E a banca, ela adora colocar isso aí, falando que a pessoa tem que ser advogado, tá? Então vamos aqui, ó, só para a gente fazer a leitura, advocacia, tá? Ó, advocacia administrativa. Patrocinar, artigo 321, patrocinar direto ou indiretamente interesse privado perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário. Pena, detenção de 1 a 3 meses ou multa. Parágrafo único. Se o interesse é ilegítimo, tá vendo? Pena de detenção de 3 meses a 1 ano, além da multa. Bom? Então é isso, pessoal. Ó, detenção de 3 meses a 1 ano, além da multa. Isso se o interesse é ilegítimo, tá? O que a gente tinha explicado aqui anteriormente. Agora vamos para mais uma aqui, ó. O crime de concussão apenas se consuma quando a vantagem exigida é efetivamente auferida. Tá errada. Então, assim, não precisa, né, ter o exaurimento, né? Não precisa chegar lá. Por exemplo, o que é o crime de concussão? É exigir, tá? Lembra do verbo exigir. Então, exigir vantagem devida. É similar ao de corrupção passiva, tá? Só que o verbo, ele muda para exigir. Então, isso é o concussão, tá? Então, não precisa, independe, tá? Então, isso aqui é um crime que a doutrina chama, né, de crime de mera conduta. Então, o simples ato do cara solicitar,
tá? Desculpa, exigir. Olha, solicitar é corrupção passiva, tá? Então, o simples ato do cara exigir já consuma, tá, a concussão. Então, vamos ver aqui a leitura do Código Penal para a gente entender o que é a concussão, tá bom? Concussão, tá? Ó, concussão. Exigir para si ou para outrem, dá uma olhada aqui no verbo exigir, tá vendo? Para si ou para outrem, direto ou indiretamente, ainda que fora da função antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. Olha que é quase similar à corrupção passiva, né? Porém, só muda aqui, ó, o verbo, a conduta, tá vendo? Aqui é exigir. Na corrupção passiva é solicitar. Então, pena reclusão de 2 a 12 anos e multa, tá bom? Então, presta muita atenção e não precisa, tá? Não precisa que a vantagem seja entregue, né, para o funcionário público, tá bom? Independe disso. Letra D. O crime de abandono de função apenas se consuma se do fato resultar prejuízo público. Tá errado, tá? Então, essa letra D também trata-se de um crime de mera conduta, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Basta apenas o cara abandonar, né? Se ausentar por tempo suficiente do seu posto de serviço, tá? Lembrando que ali, se gerar prejuízo, é uma causa de aumento, tá? Inclusive, se for em faixa de fronteira também tem um aumento. Vamos aqui para a gente pesquisar, tá? Abandono. Ó, abandonar cargo público fora dos casos permitidos em lei, tá? Tem as exceções. Pena, detenção de 15 dias a 1 mês ou multa. Se do fato resultar prejuízo, pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Ou seja, qualifica, tá vendo? É uma qualificadora. Se o fato ocorre em lugar compreendido na faixa de fronteira, pena, detenção de 1 a 3 anos e multa. Então, vamos supor um exemplo. O agente federal que trabalha lá na fronteira lá do Paraguai. Sei lá, ele abandonou lá, ficou puto lá com o chefe, abandonou o posto dele de serviço, se ausentou. Então, ele tem uma causa de aumento de pena, né, por ele ter abandonado, tá? Então, é isso, tá? Então, é isso. São essas duas causas de aumento de pena. Então, assim, trata-se de um crime de mera conduta, né? Basta o cara abandonar o cargo público, né? Enfim, a ausência dele lá já configura. Então, assim, e aí esse é relevante a gente lembrar, né? A causa aqui de, na verdade, de aumento, né? Então, assim, vai ter uma qualificadora. Se o cara, né, abandonar lá, né, restar prejuízo para a administração pública, ou se for o fato ocorrer em locais compreendidos como faixa de fronteira, tá bom? Então, tornou-se a questão errada em se falar que o crime só se consuma, né, se o do fato resultar prejuízo público, tá bom? E letra E, o crime de modificação ou alteração não autorizada de sistema de informações apenas se consuma se houver dano para a administração ou para o administrado. Essa tá errada, tá? Olha a importância de você fazer a leitura do Código de Lei, né? Do Código Penal, né? Fazer a leitura do texto de lei. Então ele está falando o quê? O crime de modificação ele só vai se consumar se houver dano para a administração ou para o administrado? Não, tá errado. A gente viu que isso aí é uma qualificadora, né? Vamos ler novamente, porque esse crime aqui ele confunde muito, né? Aí eu vou trazer a leitura dele e a gente vai olhar aqui a questão, né? Para você ver como que é a importância de fazer a leitura do texto de lei, né? Inserção, peraí. Inserção. Olha só, inserção de dados falsos. Ó. O que ele fala? Inserir ou facilitar o funcionário autorizado a inserção de dados falsos, alterar ou excluir indevidamente dados corretos nos sistemas informatizados ou bancos de dados da administração pública com o fim de obter
vantagem devida para si ou para outrem, ou para causar dano. Aí tem a pena, né? A pena base, reclusão de 2 a 12 anos e multa. Cadê? Aqui, o parágrafo único. As penas são aumentadas de 1/3 até a metade. Na verdade, eu falei qualificadora, mas é uma majorante, tá vendo? Quando fala infração, tá? De 1/3 até a metade, se dá modificação ou alteração, resulta dano para a administração pública ou para o administrado. Então, a questão se tornou errada em se falar que a pena se consuma se houver dano para a administração. Então, independe de dano, tá? Havendo dano, né, para a administração, para o administrado, isso é uma majorante, tá? Então, isso é uma causa de aumento de pena, beleza? Vamos para mais uma? Vamos agora para mais uma. Vamos lá, pessoal. Olha essa aqui, ó, questão número 3. Ó. Banca Vunesp, Polícia Civil de São Paulo, tá? Delegado de polícia. Ela fala, assinale a alternativa que apresenta crime próprio quanto ao sujeito ativo. Então, vamos lá. O que a gente tem que entender aqui para fazer essa questão? Crime próprio. O que é um crime próprio? É um crime, se a gente está falando de crimes aqui praticados contra a administração pública. Então, assim, o crime próprio é o crime praticado por funcionário público, tá? Então, quem comete o crime próprio, né, tem que ser um funcionário público. Então, vamos lá. O que seria um crime próprio? Inserção de dados falsos em sistema de informação. Letra B. Fraudes em certames de interesse público. Letra C. Usurpação de função pública. Letra D. Corrupção ativa. E letra E. Subtração ou inutilização de livros ou documentos. Então, vamos começar aqui de baixo para cima. Subtração ou inutilização de livros ou documentos, tá? Isso não é um crime que apenas um funcionário público pode cometer, tá bom? Então, o particular, ele também pode estar cometendo um crime desse, né? Vamos supor que um advogado vai lá e pega uma carga processual, e destrói tudo lá, né? Ou então, alguém vai numa repartição pública e rouba um processo, um livro, alguma coisa assim. Então não precisa ser um funcionário público para cometer esse crime, tá? Então isso aqui tá errado. Então, independe, na verdade, né, da qualidade de funcionário público, tá bom? Aí vem aqui, ó, corrupção ativa, tá? A corrupção ativa, pessoal, é um crime praticado por particular contra a administração pública, tá? Então, se é um particular que comete esse crime, não tem como ser um crime próprio. Então, não é um crime praticado por funcionário público, beleza? Usurpação de função pública. A usurpação de função pública foi o que a gente falou na primeira questão, né? O caso da pessoa que age como se polícia fosse, tem distintivo, anda em carro caracterizado de polícia, mas o cara não é polícia. Então, isso aqui é uma usurpação de função pública. Então, um particular comete, tá? Fraudes em certames de interesse público, tá? Isso aqui está errado também, porque a gente sabe que o particular ele pode cometer fraudes, né, em certames públicos. O cara lá que é responsável pela segurança das provas do Enem. Aí ele vai lá e ele é particular, ele não é um funcionário público, ele é, segurança de uma empresa terceirizada. Ele vai lá e subtrai as provas do Enem. Então ele está cometendo um crime. Ou então o fraudador que vai colocar escuta lá no candidato para facilitar o exame, né? Então isso é uma fraude em certames de interesse público. Então o particular comete, tá? Inserção de dados falsos em sistema de informação. A gente já havia falado disso aqui, né? Então, assim, ó, inserção de dados falsos, tá? Pelo funcionário público autorizado, né? Pelo funcionário autorizado. Então, quem insere dados falsos, tá? Em sistema de informação é o funcionário público, tá bom? Então, gabarito dessa questão foi letra A.
Tá? Lembrando que foi para delegado, mas nas provas de perito, de investigador, de escrivão, cara, é a mesma coisa, tá? Não fica aí achando que essa questão tá difícil, porque ela tá fácil. Vamos para a quarta agora. Vamos lá, questão número 4. Ela fala o seguinte, vamos ver aqui, ó. Caiu no ano de 2019, né, na VUNESP, tá? Prefeitura de Arujá, São Paulo. José é funcionário público municipal responsável pelo banco de dados eletrônicos da dívida ativa, excluiu todas as certidões da dívida ativa que existia em nome da empresa. Boa Viagem, de propriedade de sua amiga íntima. A conduta de José pode ser tipificada como qual é essa conduta de José? A gente tipifica isso aqui como o quê? Ele foi lá, né? José é funcionário público municipal, então ele é responsável pelo banco de dados eletrônico da dívida ativa, excluiu, né, todas as certidões da dívida ativa que existia em nome da empresa Boa Viagem, tá? De propriedade de sua amiga íntima. Então, o que o José ele cometeu aí como crime, né? Vamos lá. Peculato, modificação ou alteração não autorizada de sistema de informações, inserção de dados falsos em sistema de informação, extravio, sonegação ou inutilização de livros ou documentos ou condescendência criminosa. Qual dos crimes? Vamos lá. Peculato, pessoal, peculato não é, né? Isso porque o peculato a gente sabe que esse crime aqui, né, cometido pelo funcionário público, né, que pela facilidade do cargo, né, ele tem posse de bens, seja público ou particular, e apropria-se como se dele fosse. Então isso não é o peculato, tá bom? Já exclui. Modificação ou alteração não autorizada de sistemas de informação. Inserção de dados falsos em sistema de informação. Extravio, sonegação ou inutilização de livros ou documentos, né? Condescendência criminosa. Vamos daqui de baixo, né? Vamos voltar daqui. Peculato não é. Condescendência criminosa não é. Isso. O que é condescendência criminosa? É o funcionário público, né, que por indulgência, tá? Perdão, indulgência se pode substituir por perdão, né? Ele deixa de comunicar ao seu superior, né? Sei lá, uma infração administrativa, um crime cometido por um subordinado, tá? Então, isso aí é condescendência criminosa. Então, não é. Extravio, sonegação e utilização de livros ou documentos não tem nada a ver com a conduta, né, de excluir, né, dados do sistema de informação. Então, isso aqui está errado. Aí vem aqui, ó, a dúvida, a letra B e a letra C, tá? Modificação ou alteração não autorizada, ó, dá uma olhada. Isso aqui é sistema, ó. Sistema de informação. Quando a gente fala de sistema, é software. E a conduta dele aqui foi excluir, né, informações, tá? Então, ele não foi isso aqui, tá? Viu que isso aqui confunde? Agora, a letra C, ó, inserção de dados falsos em sistema de informação. Eu acredito que muita gente teve dúvida, né? Enfim, não marcou essa por falar em inserção, tá? E aqui, ó, na questão, veja como ela é sacana. Ela fala excluir, né, todas as certidões. Porém, ó, nesse crime aqui, ó, de inserção de dados falsos, vamos dar uma lida aqui para vocês verem, ó. Peraí, deixa eu pegar aqui o código penal. Só apagar aqui, peraí. Já está até aqui, ó. E vamos lá. A inserção, né, tem a conduta lá também de excluir, né? Ó. Inserir, ó, inserção, ó, de dados falsos no sistema de informação. Inserir ou facilitar ao funcionário autorizado a inserção de dados falsos, alterar ou excluir indevidamente, ó, dados corretos nos sistemas informatizados ou bancos de dados da administração pública, com o fim de obter vantagem devida para si ou para outrem ou para causar dano. Entendeu? Esse aí que é o X da questão, tá?
Então, o gabarito dessa questão aqui, ó, a gente havia falado, né? Que é o gabarito da letra C, tá? É uma inserção de dados falsos em sistema de informação. Presta muita atenção, tá? Nesse caso aqui, ó, pode ser excluir, alterar, modificar, né? Dados corretos do banco, né? De informações da administração pública, tá bom? Vamos para mais uma questão? Vamos fazer mais uma aqui. E aí a gente vai treinar fazendo a leitura de lei e comentando questão uma a uma. Fala pessoal, questão número 5, deixa eu até editar aqui na sequência. O que ela fala? Vamos lá. Ela caiu na VUNESP, tá? Banca VUNESP, Câmara de Orlândia, 2018, tá? Para procurador jurídico. O crime de modificação ou alteração não autorizada de sistema de informação tem a pena aumentada, tá? De acordo com o artigo 313b. Então aqui ela está pedindo leitura de lei, né? Então, leitura de texto de lei. Aí vem as alternativas. A. De 1/6 a 1/3, se praticado no período noturno ou fora do expediente regular. Letra B. De 1/3, se houver violência contra coisa ou pessoa. Letra C. De 1/3 até metade, se dá modificação ou alteração ou resulta dano para o administrado. Letra D. De até a metade, se praticado em concurso de pessoas. E letra E. De 1 a 2/3, caso haja vultoso prejuízo para a administração. O que vocês falam aí a respeito dessa questão? Vou dar um tempo aí para vocês tentarem responder. Olha só, essa questão aqui, tá? Ela é fácil, a gente já viu uma questão parecida com essa, né? Então vamos lá. Qual é a alternativa? Vamos lá. De 1/6 a 1/3, se praticado em período noturno. Aqui ela misturou, tá? Ela fez uma mistureba aqui com a majorante, né, do crime de furto. Então não tem como ser a letra A. Letra B. De 1/3, se houver violência contra coisa ou pessoa. Tá fazendo uma mistura também, né? Tá misturando aí crimes contra o patrimônio, né? Com crimes contra a administração pública, também não é essa. De 1/3 até metade, se dá modificação ou alteração, resulta dano para o administrado. E aí, o que vocês me dizem? De até a metade, se praticado em concurso de pessoas. Errado, né? Tá misturando aqui. Também não é, não tem essa majorante lá, não tem. De 1 a 2/3, caso haja vultoso prejuízo para a administração pública. Pode confundir com a letra C, né? Mas, na verdade, a leitura do texto de lei, o gabarito é a letra C. Ó. De 1/3 até metade, tá vendo? De 1/3 até metade, se dá modificação ou alteração, resulta dano para o administrado, tá? Então, é isso aí. Isso aqui é o texto de lei, tá falando isso, beleza? Aqui, ó, de 1 a 2/3, vamos ver, ó, de 1 a 2/3, né? Completamente errado, né? Caso haja vultoso prejuízo para a administração. Então, não tem como ser letra E. Então, gabarito dessa questão, letra C, beleza? Vamos para mais uma agora. Vamos lá, pessoal. Questão número 6, tá? Ano de 2023 da VUNESP. Ela caiu para a Prefeitura de Piracicaba, em São Paulo, para procurador jurídico, tá? E ela fala o seguinte, ó. Com relação ao crime de peculato, é correto afirmar que, letra A, por tratar-se de crime próprio somente praticado por funcionário público, terceiro que tenha contribuído para a execução do delito responde por crime diverso. Letra B. Na hipótese de o funcionário público se apropriar de coisa particular que não esteja sob a guarda ou custódia do Estado, responderá por peculato culposo, nos termos do parágrafo 2º do artigo 312. Letra C. Somente restará caracterizado o crime de peculato se o sujeito pratica apropriação, o desvio ou a subtração em razão do cargo. Se não for em razão das facilidades que o cargo proporciona, o sujeito responderá por crime diverso do peculato. Letra D. O objeto material do peculato apropriação é dinheiro,
valor ou qualquer outro bem móvel, sempre de natureza pública, de que tenha posse o funcionário público em razão do cargo. E letra E, a posse mencionada no caput do artigo 312 do Código Penal pode ser obtida mediante fraude, dissimulação, grave ameaça ou engano. Então vamos lá. Deixa eu só, antes da gente responder essa questão, aliás, tenta responder ela aí. Vou dar uma pausa aqui, você anota aí do lado, que aí a gente vai fazer uma leitura do texto de lei, e aí depois dessa leitura do texto de lei, você vai ver que é fácil responder esse tipo de questão, tá bom? Não vou entregar agora a resposta para vocês. Lê aí, que aí eu vou mudar de tela só para a gente ler o texto de lei. Ou então você pausa, tá? É melhor você pausar o vídeo, depois você retoma depois que você leu, tá? Vamos adiantar para o vídeo não ficar grande. Então vamos lá, vamos aqui para o texto de lei. Aqui, deixa eu só pegar a caneta para a gente ir sinalizando aqui, ó. Olha só. Ó, peculato, artigo 312, tá? Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, tá? Público ou particular. Aqui que você precisa prestar atenção, tá? O bem que esse funcionário público, né, enfim, o bem que ele apodera, né, pode ser público ou particular, tá bom? De que tenha posse, ó, em razão do cargo. Essa parte aqui também é muito importante, tá vendo? Então, assim, deixa eu só sinalizar aqui de outra cor aqui para vocês verem, ó. Então, tem que ser o quê? Ó? Funcionário público, tá? Os bens, né? Tem que ser os bens público ou particular, de que tenha posse, tá? Posse em razão do cargo, tá? Ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Então, assim, desviá-lo para ele mesmo ou para terceira pessoa, né? Alguém que queira se favorecer, tá? Pena reclusão de 2, tá? A 12 anos e multa. Então, a reclusão, ó, a pena de reclusão, né? De 2 a 12 anos e multa, tá vendo? Então, aqui, ó, é acumulado. Então, além dele ter a pena, ele também vai ter a multa, tá? Às vezes a VUNESP, ela gosta de trocar o E por um OU, tá? Aí, pena de 2 a 12 anos ou multa, né? Aí deixa enfim, aí deixa a questão errada. Parágrafo 1º. Aplica-se a mesma pena se o funcionário público, olha só, embora não tenda a posse do dinheiro, valor ou bem, o subtrai ou concorre para que seja subtraído, em prejuízo próprio ou alheio, valendo-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário, tá? Então, beleza. A questão que a gente viu aqui, deixa eu voltar ela aqui. Basta essa leitura aqui do caput, né, do artigo 312 do peculato, para a gente responder. Então, vamos agora responder ela para ver qual é a alternativa, tá? Com base com o que a gente leu ali, vamos ver se a gente consegue aqui matar essa questão. A letra A. Por tratar-se de crime próprio, olha só, somente praticado por funcionário público, tá? Terceiro que tenha contribuído para a execução do delito responde por crime diverso. É errado. Porque o que acontece, né? Beleza, é um crime próprio, né? O peculato. Porém, se um terceiro, né? A gente sabe que tem o funcionário por equiparação, tá? Os funcionários equiparados. Ou o terceiro que sabe da qualidade de funcionário público da pessoa que está cometendo o crime, ele responde com peculato, tá? Então, assim, o delito, né, não vai ser de crime diverso, tá bom? Então, isso aqui tá errado, essa questão. E risca, vamos riscar. Na hipótese de o funcionário público se apropriar de coisa particular que não esteja sob a guarda ou custódia do Estado, responderá por peculato culposo, nos termos do parágrafo 2º do artigo 312. Ó, seguinte, a gente leu, né, que assim, e lá, qual é a figura, né? Apropriar-se, né, de coisa pública
tá? Ou particular, né, de que tenha posse em função do cargo, tá? E ele está falando aqui, ó, na hipótese do funcionário público se apropriar de coisa particular que não esteja sob a guarda ou custódia do Estado, responderá por peculato culposo, nos termos do parágrafo 2º do artigo 312, tá? Isso aqui não é o peculato culposo, né? Não é o peculato culposo. Isso aqui, na verdade, ele está misturando, né? Isso aqui é o peculato, enfim, é o peculato apropriação, né? Então não é peculato culposo. Peculato furto, né, pessoal? Agora vamos aqui, ó. Letra C. Somente restará caracterizado o crime de peculato se o sujeito pratica apropriação, o desvio ou subtração em razão do cargo, tá? Se não for em razão das facilidades que o cargo lhe proporciona, o sujeito responderá por crime diverso do peculato. Certinho. Esse aqui é o certo, né? A gente acabou de ler, né, que o crime de peculato ele se consuma, né, quando o funcionário público, né, se apropria de bem, né, sobre a sua guarda, né, em virtude do cargo, né. Então, assim, tem que ser em virtude do cargo. Então, uma outra coisa interessante que a gente tem que falar também, que os bens podem ser públicos ou particular, e tem que ter a facilidade do cargo, tá? Então, é isso aqui. É o gabarito é letra C. E letra D, o objeto material do peculato apropriação é dinheiro, valor ou qualquer outro bem imóvel, sempre, olha o olho errado, ó, sempre de natureza pública. Não, de natureza particular também, tá? Na lei a gente viu que é de natureza particular. De que tenha posse o funcionário público em razão do cargo. Então tá errado, né? Ele falou o sempre, vocês têm que tomar cuidado com questões que falam em sempre, apenas, né? Então isso aí já é uma questão que a gente cheira como errado. Letra E. Deixa eu só levantar aqui, que a câmera está na frente, eu não consigo ver direito. Vamos ver aqui. Ó. A posse mencionada no caput do artigo 312 do Código Penal pode ser obtida mediante fraude, dissimulação, grave ameaça ou engano. Na verdade, não fala isso, né? Fala que a posse, na verdade, tá, é em razão do cargo, né? Enfim, dos benefícios que o cargo lhe proporciona. Então, não é isso, tá errado. Então, o gabarito dessa questão é letra C, tá? Marca aí, acerta ela e vamos para mais uma. Agora eu vou fazer um filtro aqui e vou trazer questões, todas as questões, né, de crimes contra a administração pública que foram cobradas né, na Polícia Civil, tá bom? Então vamos lá. Então vamos para a 7ª questão. Fala pessoal, ó, questão número 7. Ela caiu aqui no ano de 2018 para a Polícia Civil de São Paulo e ela fala o seguinte, vamos fazer uma leitura aqui, ó. O furto possui modalidade culposa. Letra A. Ele quer que a gente assinale, né, a alternativa correta, tá bom? Então vamos lá. O furto possui modalidade culposa. Letra B. Dá às verbas ou rendas públicas aplicação diversa da estabelecida em lei não é considerado crime. Letra C. A calúnia é crime apenado com reclusão. Letra D. O atentado violento ao pudor é apenado com reclusão. Letra E. A corrupção passiva é crime apenado com reclusão e multa. E aí, o que vocês acham aí? Fala pra mim. Pausa, tenta responder, tá? Quem respondeu aí. Beleza? Se não respondeu, vamos aqui, ó. Vamos lá. O furto possui modalidade culposa, tá? Errado. Na verdade, não existe furto culposo, tá? O furto tem que ter o dolo, tá? Então é doloso. Dá às verbas ou rendas públicas aplicação diversa da estabelecida em lei não é considerado crime. Então aqui errou, né? Isso aqui, na verdade, é considerado crime. A VUNESP, ela gosta muito de fazer questões, né? Falando da aplicação de verbas diversas, né? Um exemplo, vamos falar. Uma cidade tal tem uma necessidade urgente de construir um hospital, né? Pois o hospital que tem está superlotado. O prefeito ordena que tire, sei lá, uma verba do esporte lá e construa o hospital, né? O prefeito cometeu um crime? Né? Você vai pensar pelo bom senso que não, né? Porque assim, você vai dizer assim, nossa, mas ele precisa tirar as verbas para fazer um hospital que é mais urgente do que, uma quadra de futebol para o cara jogar bola,
né? Você vai falar, não constitui crime, mas é crime, tá? Isso é aplicação diversa, porque não, a gente, enfim, não sei se vocês estudaram orçamento público, né? Todas as destinações, né, da receita e da despesa tem que estar descrito lá no LOA, né, no plano plurianual das prefeituras. Então, se ele aplicar, né, aquilo ali, levar uma finalidade diversa do que está em lei, ele comete um crime, tá? Então, não tem como ser essa, risca aqui e risca essa. A calúnia é crime apenado com reclusão. E aí, o que vocês dizem? A calúnia é crime apenado com reclusão? Não, detenção, tá bom? Então, exclui também. O atentado violento ao pudor é apenado com reclusão. E aí? Também não, tá errado, tá? É detenção. A corrupção passiva é crime apenado com reclusão e multa. Tá vendo? Gabarito letra A. Esse tipo de questão, ó, se você soubesse, ó, só se você soubesse os crimes contra a administração pública, né? Você ia ver, enfim, se você soubesse isso aqui, você já ia ver que isso aqui estava certo, né? Daí isso aí já ia deduzir logicamente, por mais que você não tivesse decorado se a pena era de reclusão ou detenção, você ia acertar essa questão, tá bom? Vamos para mais uma agora. Vamos lá, pessoal. Questão número 8, tá? Ela caiu Vanca Bunesp, né? Polícia Civil de São Paulo, 2018, agente de telecomunicação policial. Ela fala o seguinte, ó, o servidor público que exige para outrem, olha só, que exige, olha o verbo, exigir, para outrem, indireta ou fora da função, mas em razão dela, vantagem devida. Então, qual crime que ele comete? Vamos lá, comete o crime de concussão, não comete qualquer crime, comete o crime de corrupção passiva, comete o crime de prevaricação e comete o crime de corrupção ativa. Vamos lá. O que vocês acham isso aí? O cara que exige para outrem, olha só, ele falou outrem, indiretamente, fora da função, mas em razão dela, vantagem devida. Que crime é esse? Comete o crime de concussão? Não comete qualquer crime? Vamos lá, o que vocês acham? Vamos começar de baixo para cima, tá? Comete o crime de corrupção ativa, tá? O que é a corrupção ativa? Né? Aqui ele está falando do servidor público. A ativa é o funcionário público, né, que oferece vantagem para o funcionário público. Então, não é ativa, tá? Comete o crime de prevaricação. Será que é? Não, não é prevaricação, né? Está errado. Comete o crime de corrupção passiva. Olha só. O passiva, pessoal, o que é? Lembre o P de público, tá? Então, é um crime praticado por funcionário público, né? Mas só que a atitude, né, o verbo não é exigir, é solicitar para si ou para outra. Então, não tem como ser a letra C, tá bom? Não comete qualquer crime, que está errado. E gabarito, letra A, comete o crime de concussão, tá? E aí vamos só para efeito de conhecimento mesmo, vamos fazer mais uma leitura aqui, ó, no crime de concussão, tá bom? Deixa eu só apagar aqui. Vamos selecionar aqui, peraí. Concussão, olha só. Artigo 316, ó, olha, presta atenção nos verbos, tá bom? Exigir para si ou para outrem, direto ou indiretamente, ainda que fora da função, ou antes de assumi-la, tá? Mas em razão dela, vantagem devida. Pena reclusão de 2 a 12 anos e multa. Tá vendo? Então, isso aqui definiu, né? A gente trouxe a fundamentação do nosso gabarito, tá? Então, ali é o crime de concussão, tá bom? Só pegar aqui novamente as questões. Espera aí que eu vou ficar mesclando para ficar melhor aqui pra gente. Espera aí. Não, não é esse, espera aí. Deixa eu ver se agora ele consegue mesclar. Consegue. Beleza. Então, esse aqui a gente já acertou, tá? Então, comete o crime de concussão. Vamos para número 9. Ó. Ano 2014, né? Caiu para a Polícia Civil de São Paulo.
perito criminal. A questão refere às normas do Código Penal. Então, ele quer que a gente responda isso aqui conforme texto de lei. Aí ele está falando o seguinte, ó, olha o nome feio aí que a Unesp gosta de dar. Ó. Grotius, policial civil regularmente investido no cargo durante seu horário de folga, surpreende Brutus, seu vizinho, na condução de uma motocicleta sem placa, em desacordo com a legislação de trânsito em vigor. Para tentar eximir-se da responsabilidade pela infração, né, infração legal, Brutus ofereceu certa quantia em dinheiro a Grotius a ser entregue após a liberação do veículo, o que foi prontamente aceito por Grotius, embora não houvesse ocorrido a entrega da quantia. Diante do exposto, né, Grotius é o policial civil, ele comete qual crime? Aí vem aqui, ó. A. Responderá pelo crime de prevaricação. B. Responderá pelo crime de concussão. C. Responderá pelo crime de corrupção ativa. D. Responderá pelo crime de corrupção passiva. E E. Não responderá por crime algum, por tratar-se de fato atípico, uma vez que não ocorreu entrega do numerário. Então vamos lá. Para responder essa questão, você tem que ter o conhecimento, né, você tem que ter o conhecimento do texto de lei, né? Do que a lei cobra. Então, peraí, deixa eu só ver se está gravando aqui. Eu acho que não está gravando, eu esqueci de colocar para gravar. Não, está gravando. Então, você tem que entender o seguinte, ó, você tem que ter o conhecimento do texto de lei, tá? Então, vamos lá. Pausa aí, veja um pouquinho, veja se você consegue acertar e vamos responder, ó. Vamos começar de baixo para cima, tá? Letra E. Não responderá por crime algum, por tratar-se de fato atípico, uma vez que não ocorreu a entrega do numerário, tá? Essa questão aqui está errado, tá bom? Ele está errado, porque o que acontece? Ó? Vamos lá. Olha só, Glótius, policial civil, regularmente investido no cargo, tá? O que o vizinho dele fez? Ó? Para tentar eximir-se da responsabilidade por infração legal, Brutus, que é o particular, ofereceu certa quantia em dinheiro a Grotius, a ser entregue após liberação do veículo, o que foi prontamente aceito por Grotius, embora não houvesse ocorrido a entrega da quantia. Então, independente, vocês têm que saber o seguinte, vamos dar logo a resposta. O crime aqui que foi cometido por Grotius, que é o funcionário público, ele cometeu, ele responderá por uma corrupção, tá vendo? Passiva, tá? Passiva, por que passiva? Passiva de público, ó. O P, quem tem o P é o funcionário público, tá? Então, só o funcionário público que tem a qualidade da corrupção passiva. Então, assim, ó, independente, né, dessa pessoa aqui responder a promessa, tá? Ele já responde. Então, assim, se ele aceitou, tá? Por exemplo, ó, ele aceitou, né? Aceitou o suborno lá que o particular deu para ele. Só o simples fato dele aceitar, isso já consuma, independente dele ter recebido o numerário, não, tá? Então, isso aí é um crime de mera conduta, que a doutrina chama, tá bom? Então, a gente já tem um gabarito. Então, por que não é a letra E? Ele errou, na verdade, em falar em uma vez que não ocorreu a entrega do numerário. Então, ele não vai responder fato atípico? Não, tá errado, tá? Ele responde sim. Letra C, responderá pelo crime de corrupção ativa. Errou, né? O Grotius, tá vendo? Ele é funcionário público e por ele ser funcionário público, ele vai responder por corrupção passiva, tá? Agora, se fosse o vizinho Brutus, que é particular, ele responde sim pela corrupção ativa, tá? Que é de particular. Deixa eu só centralizar minha cabeça aqui que tá fora da câmera. Beleza. Aqui, ó. Letra B. Responderá pelo crime de concussão. Não é concussão, porque a gente sabe que o verbo do crime de concussão é exigir, tá? Então tem que ser exigir para si ou para outrem. Então não é a concussão. E letra A responderá pelo crime de prevaricação. Não é prevaricação. Acho que a gente não fez uma leitura aqui do crime de prevaricação no Código no Código Penal, né? Vamos ler aqui só para a gente ter conhecimento, porque a próxima questão
ela vai falar sobre prevaricação. Ó. Pera aí, é bom fixar na leitura, tá? Então vamos lá. Ó. O que é a prevaricação? E a prevaricação, a VUNESP, ela gosta de cobrar, ela e confunde muito, tá? Vamos lá, prevaricação, ó. Retardar, olha só, retardar, deixa eu até pegar uma cor aqui para a gente marcar, grifar algumas partes importantes, tá? Isso aqui é muito importante você aprendeu. Retardar, olha só, ou deixar de aplicar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra a disposição expressa na lei. Aqui, ó, o mais importante, ó, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Tá vendo? Então, a prevaricação, ó, é retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra a disposição expressa na lei para satisfazer, você tem que decorar isso aqui bem, ó, satisfazer interesse ou sentimento pessoal, tá? Então, isso aqui é o crime de prevaricação, que tem pena de 3 meses a 1 ano e multa. Beleza? Então, não tem como ser a prevaricação, tá bom? Agora, vamos para mais uma. Vamos lá agora. Deixa eu só apagar tudo aqui. Beleza. Vamos para a questão de número 10. Olha só. No tocante aos crimes praticados, ó, caiu na VUNESP, né? Desenhista técnico, Polícia Civil de São Paulo. No tocante aos crimes praticados por funcionários públicos, deixa eu trocar a caneta aqui, ó. O funcionário público contra a administração em geral, assinale a alternativa que menciona o crime, o qual a legislação penal expressamente admite sua prática na modalidade culposa. Então, vamos lá. Modificação ou alteração não autorizada de sistema de informação. Letra B, peculato. Letra C, inserção de dados falsos em sistema de informação. Letra D, corrupção passiva. E letra E, concussão. Então, desses crimes daqui, tá, desses 5 crimes, qual deles, né, admite a modalidade culposa? Responde aí. Então, vamos lá. Ó, interessante você saber o seguinte, ó. Nos crimes, olha só, eu fiz um... Olha que coisa da hora. Eu ponho em tela cheia, ó. Então, é interessante você saber que nos crimes, né, contra a administração pública, o único crime apenado com detenção, isso aí você anota, tá? É o peculato culposo, tá? Então, peculato, pessoal, peculato, ele admite, né? Ele é um crime culposo, tá? Então, peculato culposo, tá? Ele é o único crime da administração pública apenado, né? É o único crime culposo, na verdade, que existe lá, que é na modalidade culposa, né? O peculato culposo, tá bom? Então, peculato, tá bom? Então, vamos lá, ó. Cadê? Deixa eu só voltar aqui para a tela. Me empolguei na tela cheia e não mudei. Olha só, modificação ou alteração não autorizada de sistema de informação, tá? Isso aqui tem que ter dolo, tá? Então, não admite culpa, tá? É doloso. Inserção de dados falsos em sistema de informação. Também tem que ter dolo, tá? Vontade, tá? Corrupção passiva, tá? Que é o crime, né, praticado por funcionário público, que solicita do particular, então tem que ter dolo também. Não existe corrupção passiva culposa. Como é que você vai pedir um dinheiro pro cara por culpa? Não tem como, né? Concussão também não, né? Tem o verbo de exigir. Então, a concussão é doloso, tá? Então, o único crime, né, praticado contra a administração pública que admite a modalidade culposa é o peculato, beleza? Vamos para mais uma aqui, vamos adiantar. Vamos para mais uma. Vamos zerar essa lista de questão. 11. Ano 2014, Banca VUNESP, Polícia Civil de São Paulo, tá? Funcionário público que estende intencional e desautorizadamente o período de tempo reservado para seu almoço, a fim de, durante esse período de folga, dedicar-se a atividades pessoais não urgentes, deixando de praticar indevidamente uma série de atos de ofício. Qual crime ele comete? Corrupção passiva, peculato, concussão, prevaricação, corrupção ativa. Responda. Pausa o vídeo e responda. Olha só, esse crime aqui a gente acabou de ler no Código Penal, eu não vou trazer aqui novamente, porque a gente fez a leitura recente, né?
Então, isso aqui, pessoal, ele praticou o crime, ó, de prevaricação, tá? Então, ele fez aqui, ó, aqui o núcleo, ó. Cadê? Deixar de praticar indevidamente uma série de atos de ofícios, tá? Então, ele fez por interesse pessoal, né? Então, vamos lá. Então, é o núcleo do crime, ó, na verdade, a definição, ó, da prevaricação, tá bom? É o nosso gabarito. Corrupção passiva não é, que é a conduta de solicitar, né? Para particular, então isso aqui não é. O peculato não é também, né? A concussão, que é exigir o verbo, não é, né? E a corrupção ativa é o particular que entrega dinheiro para um funcionário público. Então, ó, na prevaricação, ó, você tem que prestar atenção. Ó, prolongar, né? Tem os núcleos. Prolongar, deixar de praticar ato de ofício, né? Atrasos em ato de ofício, atendendo, né, sentimento, interesse pessoal. Então, isso aqui é a prevaricação, tá bom? Então, questão, letra D, essa de número 11. Vamos para mais uma aqui. Vamos ver a de número 12. E eu riscando tudo aqui. 12, tá? A 12, ela fala o seguinte, ó. Banca Vunesp, cadê? Caiu para atendente de necrotério policial, tá? É um cargo de nível médio, porém é interessante vocês olharem aí para você ver como é que na Polícia Civil cobra, tá? Ela fala o seguinte, ó, funcionário público responsável por receber cadáveres no Instituto Médico Legal que se apropria de relógio que estava no pulso de pessoa falecida, encaminhado necrópsia, comete que crime? Peculato, corrupção ativa, prevaricação, concussão, corrupção passiva. O que vocês acham que isso aí é? Vamos lá. Vamos riscando, né? Corrupção passiva não é, porque na verdade ele não vai exigir lá pro morto que deu o reloginho dele lá para ele não, enfim, para ele não dessecar o cadáver dele. Então, não é corrupção passiva, né? Porque morto não fala, né? Concussão, muito menos, né? O funcionário público ele não vai exigir lá exigir, né? Olha o núcleo, ele não vai exigir pro cadáver exigir o relógio, né? Então não tem como. Prevaricação. Não é prevaricação, ele não tá, tipo assim, retardando um ato de ofício para sentimento pessoal, né? Então, não é prevaricação. Corrupção ativa também não, tá? Então, o morto, só se o morto falar, né? Falar, ó, tô te dando esse relógio aí pra você lavar direito meu pé lá pro funeral. Então, não é. Peculato. Então, é o peculato, né, pessoal? Então, é um peculato, furto. Ele tá furtando o relógio lá do cadáver, né? Então, beleza. Isso aí ficou fácil, né? Isso aí é legal. Vamos agora para mais uma. Questão de número 13. Ano 2014, o VUNESP caiu aí para auxiliar de necrópsia, né? A conduta criminosa... Deixa eu subir um pouquinho mais, que a letra E está cortando. Espera aí. Olha só. A conduta criminosa de peculato corresponde à seguinte definição legal. Então, aqui ela quer o texto de lei, ó. Patrocinar, direto ou indiretamente, interesse privado. Isso aqui está errado, né? Isso aqui a gente sabe que patrocinar é a advocacia administrativa. Então, você risca. Extraviar livro oficial ou qualquer documento de que tenha guarda em razão de cargo, sonegá-lo e utilizá-lo. Também não, né? A gente quer a definição do peculato. Isso aqui é extravio, sonegação de papéis livres e papéis públicos, né? Documento público. Também não é. Exigir, olha só, peculato, né? Exigir para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem devida. O que você acha? Tá certo ou tá errado? Errado, né? A conduta de exigir não é o peculato, é a concussão, tá bom? Então, exigir a concussão. Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo ou desviar em proveito próprio ou alheio. Aqui, nossa definição legal, tá vendo? Letra D. É isso aí, certinho. Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem. É isso. Retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra disposições expressas de lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Não é, né? A gente viu que isso aqui é a prevaricação.
tá? Legal, né, essas questões. Então, o gabarito dessa questão aqui é letra D, tá bom? Vamos para mais uma. Lembrando que eu não vou fazer a leitura aqui do Código Penal porque já está aqui, né? 14, ó, Banca Vunesp caiu para fotógrafo da Polícia Civil de São Paulo. Ela fala o seguinte, ó. Se o funcionário desvia em proveito próprio ou de outrem o que recebeu indevidamente para recolher aos cofres públicos, caracteriza o crime de... O que é isso aqui? Pausa e responde, que eu vou levar direto, eu já vou responder, tá? Então vamos lá. Ó, se ele recebeu indevidamente um dinheiro, né, para recolher aos cofres públicos, que crime caracteriza? Vamos dar um exemplo. Que crime é esse aqui? Ó, vamos começar aqui. Ó. Prevaricação? Não, prevaricação a gente viu que não tem esse núcleo aqui. Ó. Emprego irregular de verbas públicas. Ó, pode gerar uma dúvida, né? Peculato culposo? Pode também, né? Descaminho. Aí você pode, pô, ele recebeu indevidamente e desviou esse dinheiro, né? Então, não é descaminho, tá? Então, vamos riscando aqui pra gente já saber, ó. Descaminho não é. Você já risca aqui o descaminho, tá? Isso aqui tem a ver, não é descaminho, tá? Peculato culposo, tá? Você pode até pensar, pô, cometeu um peculato culposo, né? Pô, o cara recebeu indevidamente, a pessoa lá errou. Você pode confundir os núcleos, mas não tem nada a ver. A gente viu o que é o peculato culposo. Quer dar uma olhada aqui no texto de lei para você matar a dúvida? Vamos matar aqui, ó, peraí. Só ocultar os risquinhos? Acho que aqui dá para ocultar. Ó. Olha só, o peculato culposo a gente sabe que é erro de outrem, né? Deixa eu ver aqui, ó. Peculato culposo. Não, desculpa. Se o funcionário concorre, ó, culposamente para o crime de outrem, tá? Pena detenção de 3 meses a 1 ano. No caso do parágrafo anterior, a reparação do dano, se procede a sentença irrecorrível, extingue a punibilidade. Se lhe é posterior, reduz de metade a pena imposta. Olha só que legal. Ó. Você vê que o peculato culposo, ó, ela tem uma privilegiadora, né? Ó, a privilegiadora é isso, né? Ou seja, é um benefício, né, para o condenado. E como é que configura o peculato culposo? É interessante você saber. Vamos dar um exemplo. Você é policial civil e no final de semana você sai do DP e esquece lá o armário de armas aberto. Daí entra um furtador, né, e achou lá o armário aberto com aquela facilidade e pegou as armas da delegacia. Então, querendo ou não, você, por sua atitude descuidada de não ter trancado o armário de armas, você concorreu, né, culposamente para um crime de outrem, né? Então, isso aqui é a forma do peculato culposo, tá? E aí você tem que entender que a banca ela gosta de perguntar isso, né? Como é que é a reparação? Então, se antes da sentença transitada e julgada você reparou tudo o que foi furtado lá da delegacia, extingue, né? Vai extinguir a pena. Deixa eu só fechar aqui de novo, que deu 30 segundos, a minha câmera desliga. Tô precisando de um patrocinador de câmeras. Então extingue a punibilidade, tá bom? E se for depois, o que acontece? Ela, se for depois, extingue de metade, tá? Presta atenção na metade, porque a banca gosta de falar 1/3, né? 2/3, e aí isso confunde, tá? E aí, tem uma outra aqui, bem interessante, que a gente tem que falar em seguida, ou em sequência, que é esse aqui, ó. Peraí, ó. Cadê? O excesso de essa ação, que é nossa resposta, né? Vamos ver aqui, ó. Opa, EX. Ó, excesso de exação. Se o funcionário exige tributo, né, ou contribuição social que sabe ou devia saber indevida, ou quando devido, entrega na cobrança meio vexatório ou gravoso que a lei não autoriza, pena reclusão de 3 a 8 anos e multa. Se o funcionário desvia em proveito próprio ou de outro o que recebeu indevidamente para recolher aos cofres públicos,
pena reclusão de 2 a 12 anos e multa. Olha só, aqui está a leitura. Ó. Se o funcionário desvia em proveito próprio de outrem, o que recebeu indevidamente para recolher aos cofres públicos, pena reclusão de 2 a 12 anos e multa. Tá bom? Vamos ler aqui novamente, vamos para a questão. Desse caminho não é excesso de essa ação, tá vendo? Se o funcionário desvia em proveito próprio de outrem, o que recebeu indevidamente para recolher aos cofres públicos, caracteriza o crime de excesso de exação, tá bom? Então, o gabarito dessa questão aqui é letra A. Cadê minha caneta? Minhas canetas sumiram, cara. Deixa eu pegar aqui, ó. Peraí. Ah, tá aqui. Gabarito letra A. Vamos para mais uma, tá? Falta pouco. 15. Peguei essas questões curtinhas que é mais fácil e rápido da gente responder. Ano 2014, o VUNESP, né? Retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra a disposição expressa na lei, para satisfazer, deixa eu trocar a caneta, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal, caracteriza o crime de, olha só, retardar, tá vendo? Ou deixar de praticar, ato de ofício, ou praticá-lo contra disposições expressas em lei. Qual é o crime que o funcionário público cometeu? Tá? Lembrando que isso aqui é um crime próprio, né? Emprego irregular de verbas públicas, corrupção passiva, corrupção ativa, advocacia administrativa ou prevaricação. O que é que você fala? Diz aí para mim. Pausa aí, tenta responder, tá? Vamos lá. Emprego irregular de verbas públicas não é. A gente acabou de ler esse crime na questão anterior, então dispensa comentários, tá? Corrupção passiva não é. A passiva é solicitar, né, para si ou para outrem, né? Solicitar para particular, tá? Então isso aqui, quem comete é um funcionário público, então não tem esse núcleo aqui de cima, né? Corrupção ativa também não é. Minha câmera está sem bateria. Deixa eu só trocar pela câmera da... Vou trocar pela câmera aqui da webcam do computador, só um segundinho. Vocês vão ver que eu vou ficar enxergando torto lá, mas só para finalizar, peraí. Tá ouvindo barulho de moto? Tem um corno aí na rua. Fazendo barulho com moto. Peraí. Dispositivo de captura. Peraí que eu tô alterando aqui, tá? E... Pronto, troquei. Vai ficar um pouco sem foco, mas ficou bom. Vamos lá. Então vamos lá. Aqui a gente falou que o nosso crime aqui, na verdade, peraí. A advocacia administrativa não é, né? É patrocinar a advocacia administrativa. Então o correto é prevaricação, tá bom? Falou tudo aqui, ó. Prevaricação, retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-la contra disposições expressas em lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Então, isso aqui o cara está fazendo de livre e espontânea vontade sem receber nada, tá? Então, para satisfazer, tá? Interesse ou sentimento pessoal. Então, é a corrupção. Desculpa, é a prevaricação, tá bom? Vamos para a 16, ó. A 16, ela fala o seguinte, ó. Considerando os crimes, ó, caiu na Polícia Civil, né? Investigador de polícia, tá vendo? Questão legal. Considerando os crimes contra a administração pública previsto no Código Penal praticado por funcionário público é correto afirmar que a conduta de solicitar ou receber para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função antes de assumi-la, em razão dela, vantagem devida ou aceitar promessa de tal vantagem, tipificará o crime de... Que crime é esse? Né? O cara solicitar ou receber. Quando o cara solicita, o funcionário público, né?
Que é isso? Emprego irregular de verbas públicas? A gente viu que não, né? Corrupção passiva? Pode ser. Concussão? A concussão não, né? O núcleo da concussão é exigir, né? Excesso de exação? Não. Excesso de exação é a cobrança vexatória de tributos, né? E aí tem um aumento lá, o caso de aumento, né? Se é funcionário público e se ele pega o tributo para si, tá? Peculato. Peculato também não é, né? Porque o peculato a gente já leu. Então, o certo dessa questão aqui, ó, é a corrupção passiva, tá bom? Corrupção passiva. Cometido... Vamos lá. Vamos ver mais uma. Pera aí. Estamos chegando ao final já, tá, pessoal? Eu fiz, se eu não me engano, 21 questões. 17, ó. A VUNESP, né, também caiu para delegado de polícia. Você vê que vocês vão acertar a questão aí para delegado, tá? Levar ao conhecimento da autoridade policial a ocorrência de um crime por vingança, sabendo-se de que o suposto fato criminoso jamais ocorreu. Supostamente tipifica o delito de. Então, o que é isso? Se o cara sabe que não teve crime nenhum, não ocorreu crime. Falso, aí tá falando o quê? Fraude processual, exercício arbitrário das próprias razões, comunicação falsa de crime ou de contravenção, denunciação caluniosa ou falso testemunho. Esse tipo de questão, a gente tem que primeiro excluindo as mais ridículas, né? Vamos lá. O que é mais ridículo aqui? Ó? Falso testemunho? Nada a ver, né? Não tem nada a ver com falso testemunho, né? Exercício arbitrário das próprias razões? Também não. Não é, né? Essa aqui pode deixar, né? Denunciação caluniosa, comunicação falsa de crime ou de contravenção ou fraude processual. O que é? Fraude processual não é, tá? Então, olha só, levar ao conhecimento de autoridade policial a ocorrência de um crime por vingança, sabendo-se que o suposto fato criminoso jamais ocorreu. O que é isso? Olha, a gente está entre a denunciação e entre a comunicação. Isso aqui, pessoal, eu trouxe essa questão de propósito para a gente ver que a gente precisa fazer a leitura dos artigos, tá? Com muita atenção, tá? Isso aqui confunde, ó, falar comunicação falsa de crime ou de contravenção e denunciação caluniosa. Mas dá uma olhada aqui, ó, levar ao conhecimento da autoridade policial a ocorrência de um crime por vingança, sabendo-se, que o suposto fato criminoso jamais ocorreu. Você tem que pensar o seguinte, ó, quando o moleque, né, a criança, vai lá e faz um trote lá pro bombeiro, ele tá fazendo o quê? Uma comunicação falsa de crime. Ele tá tá ligando lá para passar um trote para falar de alguma coisa, né, que não aconteceu. Então ele tá ligando lá e tá falando, desculpa, falei comunicação. Então ele tá ligando lá e tá falando, tá pegando fogo aqui, né, tá pegando fogo aqui. Será que realmente isso aí... Aí você sabe que não tá pegando fogo, né? O moleque tá falando, tá pegando fogo aqui na loja aqui em frente de casa e não tá pegando. O que você acha que é isso? É uma denunciação caluniosa ou uma comunicação falsa de crime? Aí fica a dúvida. Então, eu vou trazer aqui para vocês, a leitura do artigo, né, da comunicação e da denunciação, que aí agora, depois da gente ler, você vai ver que você vai conseguir matar essa questão fácil, né? Então vamos lá, ó. Olha só a denunciação caluniosa. Dar causa à instauração de inquérito policial, de procedimento investigatório criminal, de processo judicial, de processo administrativo disciplinar, de inquérito civil ou de ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe informação ético-disciplinar ou ato improbo de que o sabe inocente. Pena, reclusão de 2 a 8 anos e multa. A pena é aumentada de sexta parte se o agente se serve de anonimato ou de nome suposto. A pena é diminuída de metade se a imputação é de prática de contravenção. Eles gostam de falar isso aqui, tá?
Então, olha só, ó, da causa ou instauração de inquérito policial, essa aqui é a denunciação caluniosa, né? De processo judicial, tal, cadê? Aqui, o mais importante que eu quero que vocês saibam, ó. Cadê? Imputando-lhe crime, infração ético-disciplinar ou ato improbo de quem o sabe inocente. Então aqui você está vendo que, tipo assim, ocorreu o fato, né? Mas você está imputando isso a uma pessoa que você sabe que ela é inocente, né? Isso aqui foi para a esfera policial, enfim. Ou seja, acabou atingindo os meios, né, da justiça, né? Foi para a esfera policial, enfim. Então isso aqui é a definição da denunciação caluniosa. Aí você vê, ó, reclusão de 2 a 8 anos e multa. Você vê que é grave isso aqui, tá? É apenado com reclusão. Agora, quando a gente fala ó, comunicação falsa de crime ou de contravenção, provocar a ação de autoridade, comunicando-lhe a ocorrência de crime ou contravenção que sabe não ter verificado, pena detenção de 1 a 6 meses e multa. Então isso aqui é o caso do trote, passou o trote. Então assim, o cara ligou lá e falou que ocorreu sei lá, um assassinato, né? Ocorreu um incêndio, mas sabe que não existiu, né? Então isso aí é o famoso trote. Então isso aqui, ó, caracteriza a nossa resposta. Vamos ver aqui, ó. Cadê? Comunicação falsa de crime ou de contravenção. Tá vendo? Denunciação caluniosa. Então não é a denunciação. Quando você fala comunicação, comunicação. Lembra, o telefone está em comunicação, o telefone faz comunicação. Aí você já associa isso no trote, né? Então, ó, levar ao conhecimento de autoridade policial a ocorrência de um crime por vingança, sabendo-se que o suposto fato criminoso jamais ocorreu. Então ele está inventando, está passando um trote. Então isso aqui é a comunicação falsa de crime, tá bom? Deixa eu só pegar aqui a caneta para a gente riscar. Então, comunicação falsa de crime, tá bom? Leia a distinção desses dois aqui para você não confundir e não errar na prova, né? Tenta decorar isso aí, que é de fundamental importância para o teu concurso. Ano 2018, VUNESP, tá? Delegado de polícia. O crime de peculato, o que é? Consiste em solicitar ou receber para si ou para outro, indireto ou indiretamente, vantagem devida. Errado, né? A gente sabe que o solicitar é uma corrupção passiva. É crime contra a administração da justiça. Não, não é contra a administração da justiça, né? É contra a administração pública, então tá errado. Letra C. Consiste em dar às verbas ou rendas públicas aplicação diversa da estabelecida em lei. Não, aqui já fala, né? Aplicação irregular de verbas públicas, então não é um peculato, né? Embora seja crime próprio, admite a participação de agente que não seja funcionário público. Ou letra E, mediante erro de outrem, tem a mesma pena do crime do peculato culposo. O que você acha? Tem a mesma pena do crime do peculato culposo? Não, tá errado, né? A gente sabe que o peculato, ele é mais grave, né, que o peculato culposo, tá? Inclusive o peculato culposo Cadê? A mesma pena do crime de peculato. Onde foi que eu li culposo? Tô doido, né? Mediante erro de outrem, tem a mesma pena do crime de peculato. Tá errado. É diferente, tá? Então esse aqui tá errado. E aqui, ó, embora seja crime próprio, o que é crime próprio? Crime praticado por funcionário público. Admite a participação de agente que não seja funcionário público. É o certo, né? Então, assim, sei lá, um particular, né, que sabe que conhece, né, sabe que a pessoa é funcionária pública e junto com esse funcionário público comete um crime na administração pública, né? Então, admite a participação, sim, né, de agentes que não são funcionários públicos. Então, é gabarito letra D, tá bom? Vamos para mais uma? Vamos ver mais uma aqui. Falta 3 para a gente finalizar. Ano 2014, Banca VUNESP. Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel público ou particular de que tenha posse em razão do cargo, desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Essa é uma definição do crime de. Que crime é esse? Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor, qualquer outro bem móvel, público, particular, olha, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo,
ou desviar em proveito próprio ou alheio. O que é isso? É o roubo? Não, o roubo não é roubo, né? Furto também não é, a gente estudou furto. Estelionato também não é, não está coagindo ninguém. Advocacia administrativa, muito menos, né? Não está patrocinando nenhum tipo de interesse pessoal. Então é o peculato, pessoal. Peculato, isso aí é a leitura do texto de lei, tá? A 19 foi fácil, tá? Isso aí foi para não zerar, tá? Vamos ver a número 20, ó. Caiu também, ó, para oficial administrativo da Polícia Civil. Ela fala, ó, assinala alternativas que indicam a conduta típica que corresponde ao crime de corrupção passiva. O que é corrupção passiva? P de público, né? Então é o crime praticado por funcionário público, né? Que solicita, né? Para si ou para outrem, né? Ao particular vantagem devida, dinheiro ou qualquer outro bem, né? Então vem aqui, ó, subtrair para si ou para outra coisa alheia móvel. Não é, né, gente? Isso aqui é furto. Então risca. Dá às verbas ou rendas públicas aplicação diversa da estabelecida em lei. Não erra. Isso aqui é aplicação diversa, né? Modificar, alterar o funcionário do sistema de informação. Não erra. Isso aqui não é, né? Revelar fato de que tem ciência. Isso aqui é o crime do fofoqueiro, né? É violação do dever funcional, é isso? Violação de segredos, né? Letra E, solicitar ou receber para si ou para outrem. Ó, solicitar ou receber para si ou para outrem, direto ou indiretamente, ainda que fora da função antes de assumi-la, mas em razão dela, a vantagem devida a aceitar a promessa de tal vantagem. Letra E, galerinha, beleza? Essa ficou fácil, hein? E vamos para a cerejinha do bolo, que é a questão final. Essa questão de número 21, ela fala o seguinte, ó, grande, mas fácil, tá? Caiu para escrivão de polícia, tá? No ano de 2014. Ela fala, imagine que um policial em abordagem de rotina identifique e efetue a detenção de um indivíduo procurado pela justiça. Assim que isso ocorre, antes de apresentar o indivíduo à autoridade de polícia judiciária, ou seja, o delegado de polícia, o policial recebe verbalmente do detido a seguinte proposta: solta o indivíduo para que ele vá até o caixa eletrônico e busque 500 pila a serem entregues ao policial em troca de sua liberdade. O policial aceita a proposta e solta o detido, que não retorna e não cumpre com promessa de pagamento. Diante dessa hipótese, o que acontece com o policial? Qual foi o crime que esse caboclo respondeu? Cometeu o crime de prevaricação. O que é isso? Prevaricação? Cometeu o crime de corrupção passiva? Cometeu o crime de condescendência criminosa? Cometeu o crime de concussão? Não cometeu crime algum, pois não chegou não recebeu dinheiro. O que ele cometeu? Vamos lá. Concussão não é concussão, né? Porque concussão a gente sabe que é o crime que exigir, né? Então o cara não exigiu. Na verdade, o indivíduo lá, né? O detido, né? Ele deu uma proposta verbal, né? Então não é ele. E o policial, na verdade, né? Cadê? O policial não exerceu o crime de concussão. Então tá errado. Cometeu o crime de condescendência criminosa. Não, isso aqui é o crime. A gente leu, né? Condescendência criminosa. Ou a gente não leu? Não vou ler, não. Mas a condescendência criminosa não é, que a gente sabe que a condescendência criminosa, né? Como é que se diz? O chefe, né? Que deixa de relatar, né? Crime do subordinado, tá? Então não é. Cometeu crime de corrupção passiva. Olha, isso aqui pode ser, né? Deixa aqui ela em stand-by, tá vendo? Cometeu crime de prevaricação. Ó, a dúvida de vocês podem vir entre essa e essa, né? E a letra E, não cometeu crime algum, pois não chegou a receber o dinheiro. A gente sabe que não é, porque assim, independente de ter recebido ou não, o cara comete um crime, né? Basta o núcleo que é exigir, solicitar, então não tenho. Então vamos lá, ó. Cometeu crime de prevaricação. A gente sabe que a prevaricação não é, porque isso aqui é retardar ato de ofício, né? Visando interesse pessoal, então não é. Então ele cometeu um crime de corrupção passiva, não é isso?
é o nosso gabarito, tá? Opção passiva, tá bom? Então vamos ver. Será que tem mais uma? Não, né? Deixa eu ver se tem mais uma aqui. Deixa eu ver se tem mais uma, pessoal. Ó, não tem, chegamos ao fim. Então deixa eu chegar bem perto aqui da câmera e lembrar para vocês o seguinte. Se vocês gostaram dessa bateria aí de questão, não esquece de seguir o canal para a gente aumentar a quantidade de inscritos, né? Curte o nosso vídeo, deixa um joinha aí, isso incentiva a gente a criar mais conteúdos como esse, né? Se teve algum erro, pode comentar aí embaixo, pode me xingar, pode dar sugestão de aula, de algum... Ó, a câmera é aqui, eu tava olhando na outra, tá vendo? É muita câmera aqui, eu não tô acostumado, né? Então é isso, se teve algum erro aí de questão, deixa um comentário, fala aí, desculpa aí que eu tô sem dormir, dormi só 2 horas essa noite, mas a gente tentou trazer aqui da melhor forma possível, né? Essas resoluções de questões, tá bom? Um abraço para todos, bons estudos. Deixa um comentário, deixa aí sugestão, segue o canal, tá bom? Boa sorte aí nos estudos.